Olá pessoal, vamos a mais uma aula de geografia. Então, nós vamos dar início agora a falar um pouquinho sobre a Ásia, né? Então, a base cultural da Ásia, ela foi formada em cima de três civilizações. As cínicas, que é China, Taiwan, Mongólia, Coreia e Sudeste Asiático, a hindu, que é a Índia, e a islâmica, que faz parte ali do Oriente Médio, né? Então, a Ásia, ela possui uma divisão regional, né, que é baseada em Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente, tá? Então, vocês vão ver aí no decorrer do slide que a gente tem, então, o mapa de divisão política da Ásia, a divisão regional, né, e o mapa físico também, né, com os seus relevos bem aparentes, né. Também nós temos uma imagem de satélite mostrando, então, como que é o contorno, né, da Ásia, né. A Ásia Setentrional, ela é formada pela parte oriental da Rússia. Ela apresenta climas com temperaturas baixas, podendo chegar a menos 50 graus centígrados, com formações vegetais de taiga e tundra. É uma região muito rica em petróleo e gás, tá? Apresenta um solo denominado Chernozem, formado pelo degelo da alta umidade e é rico em nutrientes, tá? Já lá na Ásia Central, a gente tem a formação, né, dela pelo Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadjiquistão e Quirguistão, né? São países de origem eslava e turca, né? E os climas predominantes são o árido, o semiárido, com a presença de vegetação e estepes. São destaques os rios Sirdária e o Amudária, que alimentam o Mar de Aral, né? E o petróleo é uma das perspectivas de desenvolvimento da região, né? Já no Sudeste Asiático, ele é formado pela Península da Indochina, Península Malaia e pela Índia, né? E apresenta então um clima predominante equatorial, né, constituído pelos países do Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, Mianmar, Malásia e Singapura, e os insulares Indonésia, Brunei, Filipinas e Timor-Leste. Na década de 70, os Estados Unidos e o Japão, né, acabaram instalando diversas empresas, né, na Malásia, em Singapura, na Tailândia e na Indonésia, fazendo então com que esses países tivessem um grande crescimento econômico, né? Então, os países acabaram se beneficiando, né, dessas empresas que foram se estabelecer nesses países, tá? Investimento em educação e mão de obra barata acabam complicando um pouquinho, né, o desenvolvimento, né, da economia da região, tá? O Vietnã, mesmo ele tendo uma economia baseada no socialismo, né, ele tenta buscar um investimento estrangeiro para alavancar a sua economia. No próximo slide vocês podem ver a foto do Mar de Aral, né? Então dá para perceber como o Mar de Aral ele vem diminuindo o tamanho, né? E isso é por conta do quê? De irrigações que são retiradas, né, para fazer com que as plantações em volta, né, se desenvolvam, né, embora seja um local que tinha bastante verde hoje, o dano ambiental ele tem sido incalculável, né, e a vida no mar acabou se tornando inviável porque foi tirando a água, filtrando aquela água para as irrigações, foi sobrando sal da região, né, e aí a água acabou se tornando muito salina, fazendo com que fosse muito complicado o desenvolvimento de animais, né, da fauna, né, marinha nessa região, tá? E a flora também foi desaparecendo aos poucos, né, reduzindo então se a uma restinga, né, e pouco se sobreviveu, né, que acabou então arrasando aí a economia pesqueira da região, né? Já no Oriente Médio, na sua maior porção, os países são de religião muçulmana, né? Então, a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, a Jordânia, o Líbano, o Iêmen, Omã, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein e o Kuwait.
O Irã e o Afeganistão têm suas origens, né, persa, tá? Mas a maioria da população ela é islâmica. E Israel, na maioria, é judaica e a Turquia também, tá? Na planície da Mesopotâmia tem grande importância histórica cultural, né, sendo aí banhada pelos rios Tigres e Eufrates. Inclusive, na Mesopotâmia foi aonde surgiram as primeiras cidades, tá? Por volta de 3.500 a.C. A questão palestina. Na Palestina, em 47, a Palestina ela era controlada pelos britânicos. E com isso, né, foram retirados então os mesmos, né, e criado um território de judeus denominado Israel, né, que foi uma proposta feita pela Organização das Nações Unidas, né. Em 48, esse recém, né, fundado Estado que seria Israel, começou então um processo de expulsão de povos palestinos do seu território. E os palestinos se refugiaram então no Líbano, na Síria, na faixa de Gaza, na Jordânia, no Iraque e no Egito. E de 93 a 95, teve-se então um acordo entre os palestinos e Israéis, né, os israelenses, na verdade, realizado com a ajuda dos Estados Unidos. E firmou-se então um acordo que reconheceu a autonomia palestina, porém os radicais palestinos não aceitam esse acordo e mantêm então um insistente conflito com os israelenses, tá? O clima da região é desértico e semiárido, né, com temperaturas que vão de 40 graus de dia e menos 10 graus à noite. Vegetação mediterrânea e xerófita, né, são plantas que necessitam de pouca água, né, e a região tem alta concentração de petróleo, faz então que vários países cobicem, né, o petróleo dessa região, principalmente França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, tá? A Rússia tem até uma briga bem grande aí para agregar alguns territórios, né, por conta então desse petróleo. Ásia Meridional. Os países formados da Ásia Meridional são o Sri Lanka, a Índia, o Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh, né? Então, o relevo da Ásia Meridional divide-se em 3 grandes compartimentos. Cordilheira do Himalaia, que é localizada na fronteira da Índia e China, Butão e Nepal. O Everest, com seus 8.848 metros. E o Planalto do Deccan, tá? As rochas são erodidas, elas não ultrapassam os 2.000 metros, né? E a planície indogangética, né? Que tem um intervalo entre a cordilheira do Himalaia e o Planalto de Deccan, e a sua formação se dá pela presença dos rios Indo e Ganges, que o rio Ganges tem uma grande importância ali para a Índia, tá? Porque é ali que ocorrem as celebrações, né, das religiões hindus, tá? O predomínio do clima tropical de monções com aparecimento de desertos, né? E apresentam-se vegetações de savanas e florestas tropicais. O país mais importante da região é a Índia, com cerca de mais ou menos 1,1 bilhões de habitantes, tá? Então, 18% da população mundial, porém cerca de 500 milhões vivem em estado de pobreza ou miséria, tá? Os ventos monções, né, são ventos que vêm ali, então, continentais, né, que provêm da diferença de temperatura, por isso são intermitentes, né. As monções de movimento sazonal, que são primavera e verão, oceano e continente, e outono e inverno, continente, oceano, tá. O extremo oriente são países formadores, né, compostos pela China, Taiwan, né, Japão, as Coreias Norte e Sul e a Mongólia. Essa região ela está localizado também no Japão e é de uma formação recente, por isso há a presença de montes altos e vulcões, como o Monte Fuji, tá? Os abalos sísmicos são corriqueiros, né, por causa da movimentação das placas tectônicas, o que favorece então a formação de um círculo de fogo do Pacífico, tá? E existem 6 climas na região, sendo eles subtropical, de monções, né, com a influência das monções, que é o Japão e a Península da Coreia, o frio da montanha e desértico na China, o árido e semiárido na Mongólia, e esses climas, eles são bem distribuídos na região, tá? Extremo Oriente,
Japão, segunda maior economia do mundo. A China e os países que mais crescem economicamente no mundo nos últimos anos, e a média é de 10%, tá? Chamado de parque industrial do mundo, né? Porque a China tem aí grandes tecnologias e um desenvolvimento industrial muito satisfatório. E a Coreia do Sul e a região de Taiwan são países de grande desenvolvimento econômico, com destaque para as multinacionais Samsung e LG coreana, tá? A Mongólia é um país socialista, que até 1990, quando migra para o processo capitalista de parlamentarismo, né? Então, até 1990, ele era socialista, depois ele foi para parlamentarismo, né? E sua população é basicamente campestre. E a Coreia do Norte, um dos únicos países ainda socialista no mundo, tem um grande rigor no controle econômico e político, tá? Então, a gente tem num mapinha da distribuição da população, né? Então, onde a região está em azul mais escuro é a quantidade maior de pessoas concentradas, tá? A distribuição da população, então, ela tem um crescimento, assim, grande, né? Então, a China de 1,2%, a Índia fica um pouquinho atrás da China e, por último, vem aí, então, o Brasil, né? Então, o aumento da natalidade e a diminuição da mortalidade pela melhoria no saneamento básico, né? E os avanços da medicina faz a população chinesa aumentar nos últimos anos, né? E apesar do desenvolvimento de alguns países, mesmo tendo uma área específica, a Índia de uma população, de maneira geral, vive na pobreza, tá? Então, assim, tem uma concentração muito grande de pessoas na Índia, mas a grande maioria vive na pobreza. A maioria da agricultura dessas regiões, ela é de subsistência, né, com arroz como principal produto, com exceção o Japão, que tem uma alta tecnologia, né. Algumas regiões são áreas de plantation, né, então áreas de cultivo destinado à exportação. Alguns produtos da agricultura também são o trigo, o algodão, a cevada, o chá, o tabaco e as frutas, né? E a pecuária, grande parte é extensiva, né? Com destaque para os rebanhos de bovinos, suínos, ovinos e búfalos, tá? Em recursos minerais e industriais, né? Os maiores produtores do mundo de petróleo estão no Oriente Médio, né? Então, a Arábia Saudita em primeiro, a Rússia em segundo, Estados Unidos em terceiro, Irã em quarto, República Popular da China em quinto, México em sexto, Canadá em sétimo e Emirados Árabes Unidos em oitavo, tá? Os produtos minerais extraídos na Ásia podem ser o carvão mineral, que vem da China, o minério de ferro, o ouro e o estanho da Indonésia e cobre, tá? Então, a China é uma das maiores fornecedoras de carvão mineral, tá? Os países com mais destaque na área de industrialização é o Japão e a Coreia do Sul, tá? E tem vários parques industriais modernos, né? Mas com destaque também Israel e China. E tem também os tigres asiáticos, né? Que são formados aí, então, por Taiwan, Singapura, Hong Kong, tá? E Índia, Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas, né? Então, formam aí os tigres asiáticos, né? Nota-se que a Índia tem um grande crescimento no setor de informática, tá? Têxtil e mecânico e siderúrgico, tá? Então, a Índia vem aí se desenvolvendo. Em questões de religião, as 7 maiores religiões asiáticas são baseadas no judaísmo, né, em Israel, no cristianismo, no Líbano e áreas esparsas, no islamismo, vários países com mais de 1,3 milhões de praticantes, né, e o hinduísmo na Índia com 1 bilhão de praticantes, tá? Os Sikhs na Índia com 10 milhões de praticantes, budismo na China e o shintoísmo no Japão, tá? O islamismo também pode ser chamado de maometana ou muçulmana, né? Porque ele segue as regras de Maomé, tá? E atinge o Oriente Médio, a Turquia e alguns outros países do sul da Europa, norte da África, Ásia Central, Sudeste Asiático e África Subsaariana. Em alguns países como o Irã, o governo é teocrático, né, seguido do Alcorão, tá? Os sunitas são os mais moderados,
separando as religiões da política, e os xiitas são os mais radicais, que seguem o fundamentalismo islâmico da política ligada à religião, tá? Então, o hinduísmo, ele é uma religião relacionada à filosofia, né? Então, é uma religião que pode ser chamada de brahmanismo, né? Por causa da trindade Brahma, Vishnu e Shiva, né? Que são alguns deuses lá da Índia, tá? Eles têm um sistema de casta, né? Esse sistema de casta impõe, então, que se você tem dinheiro, você não pode casar com uma mulher pobre, né? Você tem que casar com uma mulher da mesma casta que a sua. O brahmanês, né? Religiosos, nobres, filósofos e professores. E os kshatriyas, que são os guerreiros militares e os governantes, tá? Os vaishyas, que são os camponeses e os comerciantes. Os sudras, artesão, os operários e os camponeses. E existem algumas párias, né, que são sem castas ou intocáveis, né, que hoje são chamados de Haridikshans ou Haryans, né, que vivem à margem da sociedade. Com a independência em 47, o sistema foi extinto oficialmente, mas são presentes no cotidiano, tá? Embora esse sistema ele tenha sido extinto, algumas famílias ainda seguem os intuitos desse sistema, tá? A religião, a civilização cínica, ela é confucionista, tá? O confucionismo, que é baseada nos ensinamentos de Confúcio, né? Que é em 5 a.C., que mantém sábios no poder. O taoísmo, que é baseado no ensinamento de Tao Te Ching, onde há um conflito interno entre o yin e o yang. E o budismo, né? Que surgiu aí, então, na Índia, né? E chega na China no século I depois de Cristo, que prega o fim das castas valorizando a pobreza e a morte, né? Que afirma que o homem deve buscar o nirvana. As 3 filosofias cínicas, elas pregam a obediência e hierarquia, né? E isso faz com que haja uma valorização no trabalho e o aumento da produtividade. O nível escolar e a cobrança por melhores desempenho faz as civilizações cínicas estarem entre as maiores produtoras industriais no mundo. Então, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre os conflitos do Oriente Médio. Até mais, galera!